Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Falando de Moto. E hoje nós vamos falar sobre a CB650R, uma naked da Honda, que agora está em um estilo Neo Sport Café. Eu tenho muitas informações para vocês neste vídeo, né? Especialmente para quem sempre sonhou, né, como eu, né? Desde adolescente, né, ouvia aquele ronco do 4 cilindros, achava maravilhoso, né, aquela CB, eu me lembro, tinha uma pessoa onde eu morava, tinha uma CB 400 For e com um escapamento 4 em 1, então aquele ronco que a gente era apaixonado. Então para você que pensa, será que eu posso possuir uma moto dessa? Será que vai ser uma boa moto para mim, que sempre andou em motos menores? Será que ela não é muito agressiva? Será que ela é uma moto fácil de usar, mesmo para quem não tem tanta experiência ou não tem nenhuma experiência em uma moto com uma cilindrada um pouquinho maior? Eu vou comentar sobre isso com vocês, porque a proposta do nosso canal é exatamente falar e trazer para vocês a experiência do usuário da moto. Tá ok? Então eu tenho bastante informações. Vou adiantar para vocês aqui o que nós vamos tratar neste vídeo, tá certo? Eu vou falar, lógico, do uso no dia a dia, eu vou falar do conforto, da altura do solo, o peso, economia ciclística, inclusive a autonomia, né? Quantos quilômetros com litro você pode rodar com um tanque e pontos positivos e negativos, na minha opinião. Para quem conhece um pouquinho mais de moto, eu vou trazer detalhes da ficha técnica desta CB 650R, tá bom? Mas para quem também acompanha ou não acompanha, né, a evolução desta moto, primeiro eu vou começar trazendo para vocês um pouquinho a diferença básica do modelo anterior, que é a CB 650F, para esta, que é a CB650R da Honda. Basicamente, as diferenças do modelo anterior para este modelo: nós temos aí a pedaleira um pouquinho mais alto, que dá um pouquinho mais baixo, então você fica numa posição de sensação de maior esportividade, embora o modelo anterior ele tinha essa pegada mais esportiva do que este agora, que tem assim um visual um pouquinho mais clássico, tá certo? Mas a posição de pilotar ficou um pouquinho mais esportiva. Ela tem o banco bipartido, esta nova, tem um painel que é inteiramente digital, né? E este novo estilo, este Neo Sport Café, com aquele farol redondinho, remetendo ali aos motos mais clássicas, que é bem interessante. Há pessoas que gostam e há pessoas que não gostam, mas isso vai de cada um, ok? Houve da 650F para 650R alguma evoluçãozinha aí em termos de mecânica no motor, um ajustezinho nas aberturas das válvulas, a taxa de compressão foi também alterada, tornou o motor um pouquinho mais eficiente, tá bom? Esta moto também, em relação à anterior, ela tem 4 kg a menos, ela é uma moto até bem leve, ok? E ela tem um tanque menor do que a sua antecessora. Então, a CB 650F ela tinha um tanque de 17 litros e agora a 650R ela tem um tanque de 15,4 litros. Tá certo? Agora, em relação ao modelo 2021 da própria CB 650R, este modelo 2022, que é a que eu estou apresentando para vocês, ela tem ali algumas diferenças. Eu vou passar para vocês para a gente começar, né? Então, existia antes um modelo que tinha a cor, era um azul petróleo, um azul bem escuro, e essa cor, então, ela saiu e no lugar dela entrou esta cor cinza, que é perolizada, é uma cor muito bonita, como vocês podem observar. É um meio grafite, né? Então é um cinza muito bonito. A tampa do motor agora ela é numa cor dourada. A tampa do motor e a tampa ali do cabeçote já tem essa cor dourada, que é uma diferençazinha entre o modelo 2021. Tá certo? E a outra diferença também está na rabeta. A rabeta agora parece estar mais alongada, né, com um modelinho diferente. A placa fica um pouquinho mais longe, muito bonito também. E essa estrutura é uma estrutura que ela é de metal, então não é uma coisa que você, isso aqui ficou, né, é fácil de quebrar. Não, é uma estrutura de metal bastante resistente, tá bom? Então vamos começar agora falando sobre a ficha técnica da CB650R.
Ela tem um motor DOHC de 4 cilindros com uma refrigeração líquida. Ela tem uma potência de 88,4 cavalos a 11.500 RPM. Ela tem um torque de 6,13 quilogramas, né? E a 8.000 RPMs. Ela tem 6 velocidades, 6 marchas. A suspensão é uma suspensão na dianteira. Agora ela é invertida, então até outra diferença que eu esqueci de falar, porque na sua antecessora, a 650F, a suspensão não era invertida. Agora ela é invertida, então isso traz um pouquinho mais de conforto e também uma funcionalidade melhor neste modelo 650R. Ok? Então nós temos também a suspensão traseira, ela tem 10 regulagens da pré-carga da mola, que é bastante interessante, você consegue ajustar segundo a sua preferência, ok? Os freios, o freio dianteiro, ele tem discos duplos, ventilados e flutuantes, né, de 310 milímetros, ele tem 4 pistões, ou seja, é muita eficiência, né? E os freios traseiros é um disco só, é um disco simples, mas ele é ventilado e ele tem 240 milímetros de diâmetro. Tanto na frente como na traseira, ela tem um ABS, que a Honda diz que agora está aprimorado, que ele é melhor do que das versões anteriores, diz que é mais inteligente também, né? E o manete do freio, no caso ali, o manete do freio, ele também tem regulagens, que você pode então adaptar para o seu ajuste, né? Aquilo que ficar melhor para você. Bom, nas dimensões e no peso, nós temos o seguinte, ela tem um comprimento aí de 2 metros e 13 centímetros, ela é muito curtinha, aliás, toda esta moto, ela está assim um pouco minimalista, né? Mas ela, enfim, ela é uma moto, quando você olha assim, eu tenho uma CG, uma Fan 160, você coloca uma do lado da outra, ela parece que elas são do mesmo tamanho, né? Então ela é um pouco minimalista, mas ela é bem encorpada, a diferença é aquele pneuzão largo, mas ela é uma moto curtinha. Então a largura dela é de 78,4 centímetros, né? Eu não estou aqui falando em milímetros detalhados, mas 78,4 centímetros. A altura dela é de 1,08 m, né? A altura dela, sendo que a altura do assento são de 81 centímetros. Então, por exemplo, eu tenho 1,70 m. Eu apoio bem os pés no chão. Então, só para você ter uma noção. Então, eu que tenho 1,70 m, eu sentado na moto, eu apoio bem os pés no chão, não é aquela moto, eu tenho uma NC 750, que eu fico com o pé um pouquinho mais na ponta, mas essa não, essa você consegue apoiar bem os pés no chão, né? E ela tem um entre-eixos aí de 1,45 m. Agora, o que é interessante é que ela é uma moto muito leve, ela é uma moto que ela tem 190 quilos. Para que você possa ter ideia, ela é bem mais leve do que a minha NC 750. Então ela é uma moto pequena, ela é uma moto leve, ela tem uma altura boa do piso, do solo, você consegue apoiar bem os pés, então você consegue, sentando nela, você se sente muito seguro, você se sente muito ali no domínio da moto em termos de dimensões, né? Não é aquela coisa, né, grande, às vezes difícil de manobrar, não, super fácil de manobrar. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre tecnologia e segurança. Bom, ela tem controle de tração, que você pode desligar este controle de tração apenas com um botãozinho ali no punho esquerdo, um lampejador, como se fosse um lampejador de farol, você clicou ali, você pode desligar o controle de tração. No modo que ela sempre vai ser ligada, sempre que você ligar, ela vai acionar esse controle de tração. Então você pode, se você quiser, você pode desligar o controle de tração, né? Então você também nesta moto, ela é uma moto que ela não tem aquelas tecnologias de outras motos, como a Triumph, BMW, né? Ela não tem modos diferentes de pilotagem e condução, não tem conectividade. Basicamente o que ela tem realmente assim de bem interessante é o controle de tração. Isso para algumas pessoas acham ruim, outras pessoas como eu acham muito bom, porque tem umas coisas que você vai usar quase nada, e é uma coisa que você tem a mais que pode dar algum probleminha para você no futuro.
Então, quer dizer, ela tem o básico, o essencial. Se você disser, não, mas é tão importante esses vários tipos de pilotagem, normalmente você vai comprar a moto, você vai colocar num ali e vai passar a vida toda ali andando no mesmo modelo. Ah, tem umas que já tem aquecimento de punho, aquecimento de banco. Não, essa não tem nada disso. Mas o usuário comum aqui, como eu, não sente a menor falta disso, tá bom? Então, mas enfim, mas tem pessoas que gostam, precisam e usam, né? E a gente respeita. Bom, olha só, ela tem uma embreagem que é deslizante, que significa o seguinte, que se você solta, você faz uma redução mais forte, solta a embreagem, ela não trava a roda. Então, isso é uma segurança para você, essa embreagem deslizante. Também ela é uma embreagem assistida e de fato essa embreagem assistida faz com que o câmbio seja muito mais suave. Eu, por exemplo, tenho a NC 750, quando você engata certas marchas, a primeira e a segunda, ela fala trek, essa não, essa é bem suavezinho, bem leve, bem suave a troca de marchas dela, tá ok? E os faróis dela iluminam muito bem, tá bom? Inclusive, eu tenho até um pedacinho da filmagem que eu fiz de noite, né? Se der, eu vou passar para vocês aí, mas os faróis iluminam muito bem, suficiente, sem nenhum problema. Agora, vou falar de algumas características gerais dessa moto. O tanque de combustível dela, como eu falei em relação a 650F, ele diminuiu, ele tem 15,4 litros, mas vejam bem, no uso que eu fiz da moto, ela ficou ali marcando no painel ali 20 km com 1 litro, tá certo? Então, considerando 20 km com 1 litro, você considerando então 15 litros do tanque, você vai rodar aí em média 300 quilômetros com esta moto. Nesta média de 20 km por litro, você pode chegar a rodar até 300 km com um tanque, ok? As rodas, elas têm as duas, são aro 17, o pneu dianteiro é um 120/70, né? E o traseiro é um 180/55. O que é interessante é que a válvula de calibragem, ela é em L, o que facilita muito na hora de você calibrar o pneu, ok? É bem interessante. O escapamento e a traseira, como eu falei, também são minimalistas, né? Aquele escapamento assim quase que coladinho na moto, ali saindo ali pela lateral, né? Tem essa extensor da placa também aí, que faz com que a moto fique parecendo mais curtinha, só a placa que está mais destacadas. Os bancos são bipartidos, eles têm dois níveis, ele tem uma alça embutida para o garupa, então a lateral aqui onde você segura, né, ela tem uma alça que é embutida, então não é aquela alça, né, que sai para fora da moto, então é um estilo bem bacana. E tem um conjunto de iluminação full LED, né? Os piscas dianteiros, inclusive, eles ficam acesos durante o tempo todo. É como se fossem lanternas que ficam acesas. A Honda diz que isso facilita para que uma pessoa identifique que então ali vem vindo uma motocicleta, né? É o que eles falam, né? Ela também tem pisca-alerta, né? Então, que é bastante interessante. O painel é 100% digital. Tipo blackout, como dizem que é mais semelhante ao da CB1000 e também ao da CB500, né? Nesse painel ela tem lá o clipe A, B, consumo médio, consumo instantâneo, tem um relógio, tem velocímetro, tem marcador de giro, né, do motor, e também tem indicador da marcha que está engatada, que eu acho que é bastante interessante, especialmente porque como esta moto, você andando nela, ela não fica, mesmo quando você está em velocidade menor, 50, 60, às vezes você está em sexta marcha e ela não fica pedindo marcha. Então, se você olha para o painel, você sabe exatamente que marcha que você está, né? Se você às vezes está distraído, está rodando ali, né? A moto normalmente ela não reclama de marchas, nem quando você está esticando um pouquinho mais, nem quando você está andando ali numa baixa rotação. Então é interessante sim você ter ali no painel a leitura da marcha que está engatada, né? É a minha opinião, tá certo? O que mais? Nós temos então aí esse farolzinho redondo, né, que é bem clássico, bem bacana, achei bem interessante. E ela tem um ronco, né, que vamos dizer assim, mesmo com aquele escapamento original, sem você colocar nenhuma ponteira para aumentar o ronco do motor, mas já é um ronco encorpado, é um ronco suave, é uma moto que ela roda muito suave, ok? Então, para você, por exemplo, que nunca andou numa moto 4 cilindros,
tem vontade de possuir uma, tem dúvida, será que é seguro, será que não? Deixa eu dar umas dicas para vocês. Essa moto, pela facilidade dela, a leveza, a ciclística, a facilidade que você tem de mover ela, de andar no trânsito, né, de manobrar, ela é uma moto muito fácil de se usar, ela não te dá sustos, ela não te dá susto nem na hora de acelerar, nem na hora de frear, porque ela tem uma aceleração bem progressiva, suave. Quando ela aumenta, assim, ela aumenta o giro um pouquinho, você sente que ela, né, ela está com uma resposta cada vez mais imediata, na medida que você vai aumentando o giro. Mas ela não te dá susto, ela não tem aquela explosão de giro, né, da diferença entre a baixa rotação, a rotação média ou a alta rotação. Então ela tem uma aceleração muito progressiva, de modo com que você pode andar acelerando a moto e ela não vai te dar um susto, te dar uma arrancada, né? E também na hora de frear também, a frenagem não é aquele freio hipersensível que qualquer toquezinho ela, né, dá aquela freada, ela é uma freada. Você vai apertando e ela vai, e o freio vai respondendo. Então, ela é uma moto que não dá susto. Eu acredito, é a minha opinião, que mesmo uma pessoa que nunca andou numa moto de maior cilindrada, ou mesmo que ainda é um iniciante no mundo das motos, pode realmente usar uma moto dessa que não vai ter sustos, e até porque ela é uma moto bem segura, bem estável na reta, estável nas curvas. Você se sente muito seguro e você se sente muito no controle da moto, até pelo tamanho e pelo modo como ela fica muito bem assentada no asfalto enquanto você está pilotando. Então, se você é um apaixonado aí pelo ronco das 4 cilindros e quer fazer aí um upgrade da sua moto, acredito que esta é uma moto que você vai possuir e não vai ficar se sentindo inseguro no uso da moto, tá ok? Então, para o uso urbano, tranquilo, boa de passar em corredores de moto, estreitinha, então você se movimenta muito bem com esta moto na cidade, tá bom? E eu vou também dizer para vocês o seguinte, é uma moto, como ela tem 4 cilindros, então você, em qualquer marcha que você estiver, né, lógico, quanto você está com uma moto com um giro maior, ela segura mais. Quando você solta o acelerador, ela já segura bem a moto. Então, uma desaceleração, você já sente que ela segura a moto, você vai fazer ali a sua frenagem tranquilamente, tá certo? A posição de pilotagem, como eu falei, ela é um pouquinho mais esportiva, a pedaleira está um pouquinho mais alto, o guidão está um pouquinho mais baixo, então você fica um pouquinho mais inclinado na moto. Eu vou falar sobre isso quando eu falar dos pontos positivos e negativos na minha opinião, tá bom? E como eu disse para vocês, eu tenho 1,70 m de altura e eu apoio bem os pés. Ela, pelo computador de bordo, faz 20 km com 1 litro aí tranquilamente, sem problema. E o que poderia te deixar um pouco desconfortável se você fosse fazer assim uma viagem, é que ela é uma moto naked, ou seja, ela não tem bolha. Então, em velocidades um pouquinho maior, o que vai acontecer? Você vai acabar tensionando mais as mãos ali no punho, até por conta da resistência do ar, né, ali no seu corpo. Então, quer dizer, uma moto que para velocidades maiores você vai acabar andando um pouquinho mais ali, né, segurando ali, fazendo força ali nos punhos da moto, tá bom? Vamos lá, né? A sensação, inclusive, que eu tenho quando eu ando nessa 650, como ela é minimalista, você praticamente tá ali, você não tá vendo nada na sua frente, praticamente você vê só um pedacinho do painel ali, né? E os retrovisores. A sensação que você tem é que você tá andando assim, tá voando, né? Você com o peito no ar assim, né? Você para, a impressão que dá e a sensação que eu tive é que eu estava voando na moto, né? Porque a moto, né, ela é pequenininha e tal, mas ela tem aquele desenvolvimento e você fica com, né, ali com o peito aberto ali, me causou essa sensação, tá bom? Deixa eu falar um pouquinho agora sobre os pontos positivos e os pontos negativos, lembrando que esta é a minha humilde opinião, tá bom? Então tá, olha, pontos positivos nesta moto. Ela é uma moto, né, para quem conhece a Honda, é uma moto muito confiável, não é uma moto problemática, ela é uma moto de uma mecânica robusta, não tem problemas crônicos, não tem problemas, defeitos, né? Aqueles que toda pessoa, olha, toda XRE 300 tem um problema no cabeçote. Então tem aquelas motos que
sempre tem aquele problema. Essa não tem problema crônico nenhum. É uma moto que você vai usar, é uma moto que você vai, se você usar, fizer a manutenção, você usa para a vida toda. Não vai ter aborrecimento, não vai ter dor de cabeça, tá certo? Você tem uma vasta rede de concessionárias em qualquer lugar, mesmo que você more numa cidade interior, em qualquer lugar você tem uma concessionária Honda que pode te dar uma assistência, né, fazer uma manutenção, peças, uma revisão. Então isso é um ponto muito positivo no meu modo de ver. O outro é que ela é uma moto muito ágil, mas ao mesmo tempo que ela é ágil, ela, para mim, a minha opinião, eu acho ela uma moto que se desenvolve muito suavemente, tá bom? Então ela é uma moto ágil, ela é uma moto esperta, mas que desenvolve de acordo ali com o seu movimento de punho. Então se você acelera aos pouquinhos ali, ela é uma moto que desenvolve regularmente, tranquilamente, uma moto suave, um som suave, não é nada incomoda, tá certo? Ela é muito fácil de pilotar, inclusive, como eu falei, para quem é novato, eu tenho certeza que vai pilotar tranquilamente essa moto sem maiores problemas, né? Porque ela tem essa característica de não ser agressiva, né? De não ter aquelas explosões de aceleração e nem aquele freio sensível demais, que, né, que se você assustar e apertar, ela vai te dar, né, aquela impressão de que você vai voar da moto, tá certo? Não, os freios dela são muito bons e sem susto também. O ronco do motor, como eu falei, né, eu também acho um ponto positivo, porque é muito gostoso o ronco do motor da 4 cilindros. Ela é uma moto muito bonita, no meu ponto de vista, é um ponto positivo. Ela ficou com um visual muito bem acertado, no meu ponto de vista. E ela tem um chip ali na ignição, então de modo que só a chave da moto é que liga ela, entenderam? Então, quem ali arromba a moto e coloca aquelas chaves que ligam a moto, então nenhuma outra chave liga a moto, apenas a chave dela própria, tá bom? Ela tem também o Honda Assistance, que te dá aí uma tranquilidade de poder recorrer à Honda em alguma necessidade, isso tanto no Brasil como em alguns países da América Latina. Agora eu vou falar sobre os pontos negativos daqui, na minha humilde opinião. Bom, eu como já tenho mais idade, eu tenho 54 anos de idade, então o que acontece? Esta posição um pouquinho mais esportiva, eu já sinto no meu pulso. As pessoas mais jovens não vão ter esse problema, não vão nem reparar isso, mas eu já tenho mais idade, né? Então o que acontece? Com um pouco de tempo maior que você esteja usando a moto, né, e andando normal, você fica um pouquinho mais inclinado sobre o guidão e em frenagem e tudo, então eu começo a sentir um pouquinho de dor nas mãos, né? Mas é uma dor suave, mas é uma coisa que em outras motos, nas minhas outras motos que eu tenho, eu não sinto, tá certo? Então só nessa eu sinto um pouquinho de pressão nos meus punhos, que é um problema de velho, né? Os mais novos não vão ter este problema não. E mesmo as pessoas que têm mais idade, mas que já, né, estão já bem, né, acostumados, ou se tiver o hábito do exercício de fortalecimento então dessa região aqui do antebraço, acredito que não vai ter problema também não, tá bom? Um ponto negativo é que, né, me falaram, eu não vi, eu não fiz o teste, mas que ela tem uma parte na carenagem que ela é colada com dupla face. Isso é ruim, né? Porque custava ter um parafusinho ali, né? Mas enfim, outro ponto negativo, mas que inclusive todas as motos que eu tive são assim. Eu gostaria de ter uma moto com essa facilidade, que é de você fazer os ajustes do painel, mudança e fazer as leituras que você quiser fazer do painel sem ter que colocar lá o dedo no painel, fazer isso pelo punho. Se tivesse, seria bem bacana, tá certo? Então eu acho que isso é um ponto negativo, poderia ter. O painel, inclusive, a meu ver, também é um ponto negativo. Como ele é um painel pequeno, então ali você tem, dependendo da hora do dia, iluminação, e se o seu capacete tiver com uma viseira escura, como no meu caso eu tenho, né, aquela viseira mais escura que desce, então dependendo ali, né, que já não tenho essa visão de águia, eu tenho alguma dificuldadezinha para enxergar algumas informações do painel, isso com a iluminação do dia, tá ok? Deixa-me ver aqui, né? Eu acho que é isso aí.
É basicamente isso. No mais, é uma moto sensacional. Tanto para você que já é mais experiente, como para você que quer possuir uma 4 cilindros agora, né? Depois de ter usado a vida toda motos menores, tá bom? Ou mesmo que você seja um novato de carteira, né? Treinou um pouquinho ali numa moto menor, eu acredito que você já pode passar para essa 650R e você vai se sentir muito seguro nesta moto, tá bom? Agora eu vou falar sobre o preço, né? Esta moto que eu estou mostrando para vocês, ela foi adquirida no Moto Capital, aquele evento que aconteceu em Brasília em julho de 2022, tá certo? Então o preço pago foi R$52 mil, né? R$52.500 com o frete incluso. Não sei como é o preço hoje, não sei como é o preço hoje em outras localidades, com diferenças de frete ou outras coisas. Mas falaram, nos contaram que sim, naquela ocasião do Moto Capital, as motos elas estariam então com um preço especial e também o prazo de entrega foi muito rápido, tá ok? Então, eu acho que é isso aí. É o que eu poderia dizer para vocês sobre esta maravilhosa Honda CB650R. Eu espero que você tenha gostado, que estas informações sejam úteis para você. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.